Olá, aluno. Como vai? Tudo bem? Os estudos também, né? Ok. Dando continuidade e finalizando o assunto de OIE, eu separei nesta aula para você um exemplo que aconteceu de detecção de encefalopatia espongiforme bovina no Paraná em 2010. Como é que foi mais ou menos esse caso? Houve uma confusão, né, na verdade, porque foi detectado um animal, né, tá aqui, lá no Paraná, em 2010. Ele sofria de sintomas nervosos, ele morreu de sintomas nervosos. Desde a aparição dos sintomas até a morte, passaram-se menos de 24 horas, ou seja, uma morte aguda. O animal tinha uma idade avançada, 13 anos, criado exclusivamente a pasto, que deu negativo para a raiva, foi enterrado na propriedade, né? Todas essas informações, elas podem nos remeter a ser um caso de encefalopatia espongiforme bovina. O que o Serviço de Veterinário Local fez? Acionou o Ministério da Agricultura, que por sua vez acionou a OIE. Então, em 2010. Só que não se enviou a amostra para o escritório lá em Londres da OIE, que era referência para detecção, para diagnóstico da encefalopatia espongiforme bovina. Então, o que se entendeu? Que a partir de então o Brasil tinha um caso, foi notificado e nada mais foi falado. A amostra não chegou. Então houve um atraso na amostra. Atraso no envio das amostras para a BSE e para a OIE. Tá? Conclusão. O Brasil, que antes do foco era livre da encefalopatia espongiforme bovina, passou a ser tido como um país tendo casos notificados de BSE, ou de EEB, né, dá na mesma, de casos típicos. O que é o caso típico de encefalopatia espongiforme bovina? Aquele caso em que o animal obtém o prion por meio da alimentação de proteína de origem animal. Imagina o que aconteceu em termos de embargo econômico no Brasil. Então, o que a OIE deveria reportar ao restante do mundo quanto ao caso de EB no Paraná? O que se pensa? Considerando o sistema de detecção do Brasil e o risco do Brasil para o mundo. Que o Brasil era um país que não detinha controle sanitário do processo da cadeia produtiva de bovinos. Então o Brasil, de 2010 a 2012, quando a amostra foi de fato enviada para a Europa, e assim se comprovou que o caso era atípico, ou seja, foi uma mutação genética e não havia possibilidade de transmissão, e que a cadeia produtiva brasileira passou novamente ao status de segurança. Mas nesse meio tempo o Brasil perdeu, não só do ponto de vista de nome, mas principalmente comercialmente ele ficou impedido de exportar para inúmeros países. Ok? Bom, então, em 6 de dezembro de 2012, 2 anos depois, foi confirmada a mutação do prion, né? Ou seja, uma ocorrência não clássica, atípica ou mutagênica. Só em 2013 é que a OIE, 2013, 3 anos depois, quase 3 anos depois, é que a OIE voltou para o Brasil com um risco de insignificante para a EB. Ou seja, com mais de 2 milhões de pontos na sua classificação, o que significa muito bom o controle sanitário. Mas até lá, o Brasil perdeu muito, do ponto de vista de exportação, né? Então, o conhecimento do sistema de vigilância brasileiro, a ausência de risco para a saúde animal e humana e casos precedentes semelhantes em outros países fizeram com que o Brasil retomasse aquele seu status. Então, o Brasil ainda passaria, em setembro de 2013, por uma nova avaliação para confirmar que ele de fato detinha controle. E de fato, o Brasil foi tido como livre como risco insignificante, na verdade, livre não, que o Brasil não tem, mas como risco insignificante para encefalopatia espongiforme bovina típica. Tá? Então isso aqui foi só uma ilustração, um bate-bola, para ilustrar o quanto a solidez de um sistema de vigilância sanitária é importante para as exportações desse país. Então você que está numa planta frigorífica, se aparecer um caso de aftosa, um caso de encefalopatia espongiforme bovina, um sintoma, você tem que arrepiar mesmo. Então a ideia é que isso não chegue até você. Então você também é parte de toda uma cadeia, inclusive de fornecedores da matéria-prima, para que isso não aconteça e você
né? Porque se a sua empresa vier a ter, se o Brasil tiver algum tipo de restrição, a sua empresa também terá e você, como profissional, também sofrerá perdas. Ok? Bom, então agora de fato finalizamos Organização de Saúde Animal. Vamos passar agora para Organização Pan-Americana da Saúde. Você vai observar que a Organização Pan-Americana da Saúde está muito ligada à Organização Mundial da Saúde. Mas eu vou colocá-la nesse tópico porque ela também está intimamente ligada à Organização Internacional de Saúde Animal. Tá? Então, a OPAS, como definição geral, vem para cá, eu sempre inicio a aula falando da definição geral de cada organização. Ela é o Organismo Internacional de Saúde Pública, dedicado a melhorar as condições de saúde dos países das Américas. Então, tem a OPAS como uma OMS voltada para as Américas, cooperando com os governos para melhorar as políticas e os serviços públicos de saúde por meio das iniciativas sanitárias multilaterais que dizem respeito aos países que compõem as Américas. Tá? Ela foi fundada em 1902, ela é a agência de saúde pública, portanto, mais antiga do mundo. Ela vive de cooperação técnica entre a Organização Mundial de Saúde, entre a Organização Mundial de Saúde Animal e os países cooperados, para que o sistema de saúde das Américas seja eficiente. Tem parcerias para melhorar a saúde e a qualidade de vida nos países das Américas constante, né? E em 2000, ela era independente, até 2000 ela seria integrada à OMS e à ONU. Então até 2000 ela era independente, e mesmo assim foi tida como uma organização muito eficiente nos seus objetivos. Então por isso ela foi incorporada à OMS e à ONU. Então nenhum outro continente tem uma organização específica de saúde como tem as Américas. Tá? A sede é em Washington, nos Estados Unidos, né? E a Unidade de Saúde Pública Veterinária, olha, aí vem porque eu coloquei nesse ponto. A sede veterinária da OPAS fica no Centro Pan-Americano da Febre Aftosa, no Panaftosa, no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias. Então, outro organismo internacional que a gente vai abordar a seguir é o Panaftosa. E ele está intimamente ligado à OPAS, que está intimamente ligado à OMS. Ok? Então agora a gente vai ver o Panaftosa, o que é essa organização. A gente vai poder fazer o link da presença da OPAS, a sua importância e a sua relação com a saúde pública e veterinária nas Américas. Tá? Então, Centro Pan-Americano da Febre Aftosa, Panaftosa. A gente, com esse nome, tem uma ideia de que somente febre aftosa. Obviamente, ela foi a grande incentivadora da criação desse Centro Pan-Americano, né, de Saúde Animal, mas que, de fato, hoje, ele é distribuído, ele é aumentado para outras doenças, não só vesiculares, mas outras enfermidades animais, e se tornou referência tanto da OMS quanto da OIE para as Américas de uma maneira geral. Tá? Então, vem para cá. A definição geral do Panaftosa é o centro científico da Organização Pan-Americana da Saúde, que apoia o controle e erradicação da febre aftosa, bem como a segurança alimentar, olha aí o diferencial, no continente americano, por meio da cooperação técnica e saúde pública veterinária a todos os países membros. Então, quando se pensa em Panaftosa, lembra-se no link OMS-OIE nas Américas. Tá? Foi criado pela OPAS, como eu já adiantei no tópico específico, em 1951. Né? Trabalha na prevenção, controle e erradicação da febre aftosa, né? Mas também de outras enfermidades. E a partir de 97, houve essa amplitude de abrangência, de trabalho do Panaftosa para outras enfermidades, né? Cooperando no desenvolvimento e fortalecimento de programas de controle e erradicação de zoonoses de impacto na saúde, tanto humana quanto na produção animal. Então, quando se pensa em OIE Brasil, se pensa em Ministério da Agricultura e acima dele no Panaftosa. Ok? Em 2007, como a gente pode ver, ela teve como um outro objetivo, né, uma incorporação de um outro objetivo, que é na cooperação técnica para solucionar problemas relacionados à inocuidade dos alimentos e prevenção e controle de doenças transmissíveis por alimentos, DTAs. Até a primeira vez que eu falo de doenças transmitidas por alimentos. Então, se você pensar em Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, ela deve se reportar, antes de se reportar à OMS, ela se reporta ao Panaftosa quando o assunto é doenças transmissíveis por alimentos. Tá? Então, é uma informação que eu acho que você não tinha
e que faz diferencial, porque se você trabalha com alimentos, independente se é origem animal ou vegetal, você tem a regulação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ao seu lado o tempo inteiro. Ok? Bom, esse slide é para ilustrar a sede do Panafitosa em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Mais uma vez o Brasil aí com destaque internacional no que diz respeito, antes produção de alimento, agora até mesmo sanidade animal, né? E as contribuições, as grandes contribuições do Panafitosa são aumentar a disponibilidade de produtos de origem animal, como carne e leite, com forte impacto positivo na saúde humana. E melhorar o impacto socioeconômico da atividade pecuária. Na verdade, ela corrobora todos os índices sanitários e nutricionais, por que não dizer, do país, no caso o Brasil, diante, né, ou dos outros países da América do Sul, das Américas, diante da Organização Mundial de Saúde e do escritório da Organização Mundial de Saúde Animal. Ainda contribui para a diminuição do risco de enfermidades na população humana devido à zoonose e doenças transmitidas por alimentos, é a novidade que a gente falou. Bom, doenças vesiculares. Quando se pensa em doenças vesiculares no mundo, o centro de referência laboratorial e científico no mundo é o Panafitosa. Ela, obviamente, ela foi criada com esse intuito e ela continua sendo o centro de referência para doenças vesiculares, tanto pela Organização Mundial de Saúde Animal quanto pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação. Tá? E nos laboratórios para diagnóstico de febre aftosa, são realizadas provas de referência para o diagnóstico de enfermidades vesiculares, controle de qualidade de vacinas, análises biomoleculares e sequenciamento de vírus. Também há o desenvolvimento de acordos, projetos e esforços interinstitucionais e interagências de cooperação, ou seja, o Panafitosa se interrelaciona e é referência para a OIE, como já adiantamos, para a FAO, para o Comitê Veterinário Permanente do Mercosul, ligado à OIE, né? E também para o Banco Interamericano de Desenvolvimento no que diz respeito a financiamentos de programas sanitários de desenvolvimento agrícola a campo. Tá? O Panafitosa tem uma relação também com grupos interamericanos de erradicação da febre aftosa, que é o objetivo maior do PINEFA no Brasil, que é o Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, e do Panafitosa. Também com o Instituto Americano para a Cooperação e Agricultura e com os departamentos de agriculturas de todos os países das Américas. Então, o Brasil, o Ministério da Agricultura, se intercorresponde com o Panafitosa o tempo inteiro para otimizar os seus programas sanitários, principalmente no que diz respeito às doenças vesiculares. Tá? E como é que é a comunicação de risco e de enfermidades em relação ao Panafitosa? Existe a semelhança do que acontece para a OIE, que ela tem o ARRIS lá, vocês lembram que eu falei, né? O ARRIS, né? Que é o sistema informatizado da OIE de comunicação de perigos, de riscos, de focos de doença. O Panafitosa também tem o CivCont, que é um sistema informatizado, né? Específico para a febre aftosa e doenças vesiculares, e é o centro de registro de dados sobre atendimentos e suspeitas, e que é depois convertido, muitas vezes, em publicação. Por exemplo, tem um manual de procedimentos para atenção às ocorrências de febre aftosa e outras enfermidades vesiculares. Esse é um manual de como, para orientar os programas sanitários dos países das Américas e dos outros países do mundo, porque ele é referência, para atuar em casos de ocorrências de aftosa e outras enfermidades vesiculares. Uma vez, aqui nesse manual, inclusive, há a instrução de como comunicar esse risco. E uma vez acontecendo o foco, e ele após a sua investigação, o Panafitosa faz o que a OIE faz, que distribui para o mundo inteiro essa informação de foco. E a OIE também faz a multiplicação dessa informação. Ok? Então, só para pincelar sobre Panafitosa e OPAS, que também integram essa rede, digamos, de sanidade, e no caso, como Panafitosa, também na prevenção e no controle de doenças transmissíveis por alimentos. Ok? Bom, agora a gente vai para um bate-bola rápido. Acompanha comigo aqui. Em dezembro de 2005, houve detecção de animais com diagnóstico positivo para febre aftosa, procedente de 7 fazendas do Paraná. O estado foi, assim como já era o Mato Grosso do Sul, vínculo epidemiológico, classificado como endêmico para a doença. Então, o Mato Grosso do Sul era endêmico para febre aftosa, e o Paraná, até então, não. Mas foram detectados em 7 fazendas resultados positivos para febre aftosa no Paraná.
Como resultado, houve embargo de 50 países à carne brasileira e perdas de cerca de 300 milhões de dólares em exportações, porque o Estado ficou proibido de exportar. Eu pergunto para você, aluno, que órgão aplicou as medidas sanitárias? Para você pensar, depois disso tudo que a gente falou hoje, falou nessa aula, nas anteriores, que você viu, qual órgão aplicou as medidas sanitárias nesse caso? Vamos lá para a resposta? O Ministério da Agricultura executou as medidas que são acordadas na legislação. Vamos parar por aqui. As acordadas na legislação, que por sua vez procede de programas sanitários que são acordados pela OIE. Então, a OIE recomenda que em caso de febre aftosa, e o panaftosa também, seja feita uma definição de foco, definição de zonas de vigilância, abate dos animais suscetíveis, aquela coisa toda, né? Só que ele executou não só para o estado do Mato Grosso do Sul, aqui é Mato Grosso do Sul, mas elas foram ampliadas para o estado do Paraná, né? Contudo, a aplicação das sanções coube quem? Ao panaftosa, que é o responsável da OIE para a aftosa, que comunicou conjuntamente com o mapa à OIE e aos países afiliados, bloqueando o comércio total do Paraná para o resto do mundo. Tá? Então, isso aqui só para exemplificar para você como que acontece em casos de epidemias ou de doenças que são temidas no cenário internacional, quando elas acontecem, como é que é a atuação desses organismos internacionais diante desses eventos. Ok? E nesse caso, só para complementar, eu falo para você que está na bibliografia complementar, você tem à sua disposição esse material, mas só para complementar, o Paraná conseguiu, depois de algum tempo, comprovar que havia vínculo epidemiológico e que no seu estado não havia febre aftosa e que esses animais procediam, de fato, do Mato Grosso do Sul. Só que isso não tira o caráter de falha no programa, porque se a doença é presente em um estado, ela não poderia de forma alguma passar para outro estado. Então, de alguma forma, o programa sanitário, no caso aí, o PNEFA, né, que é o Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, falhou em permitir que animais contaminados saíssem de um estado sabidamente endêmico para outro. Não. Ok? Então, eu espero que com esse exemplo e por tudo que falamos nessa aula, tenha ficado claro para você a atuação do panaftosa, da OIE e agora também do Ministério da Agricultura em casos de epidemias. E é falando de Ministério da Agricultura que eu enuncio a próxima aula. Nós vamos tratar especificamente de Ministério da Agricultura em âmbito nacional. Bons estudos, revise o que a gente ensinou nessa aula e espero que você também consulte outras informações, acesse o material complementar e se prepare para a próxima aula. Ok? Boa sorte, bons estudos.